Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo para todo o Brasil. Olha só, hoje teve uma pequena mudança na grade, na programação do Canal do Boi. O nosso horário usual é às 11h30 da manhã, horário de Brasília. Então hoje a gente está entrando aqui agora por volta da 1h18 pelo horário de Brasília. Você que está acompanhando pela primeira vez o programa, primeiramente, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juliana Matos, muito prazer. Esse é o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa brasileira que há 30 anos leva soluções e conhecimento para o dia a dia do campo. Todo dia a gente bate um papo de 15 minutos falando sobre os principais desafios do nosso agronegócio, da nossa pecuária e como, claro, a gente pode solucionar os problemas que você, produtor, enfrenta no campo. Bom, então o assunto de hoje, olha só, existem então vários probleminhas que podem comprometer a reprodução dos bovinos. Um deles é a retenção de placenta, assunto que a gente traz para a roda do Ouro Fino em Campo. Nosso convidado é o médico veterinário Bruno Freitas. Bruno, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Juliana, e boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, muito bem lembrado. Ô Bruno, para começar o nosso bate-papo, por que a vaca retém a placenta? Juliana, são diversos os fatores que podem levar à retenção de placenta, né? Vou citar alguns aqui, por exemplo, se ela tem um parto gemelar, se ela pare gêmeos, já aumenta demais o risco dela reter essa placenta. Também se é uma vaca com mais idade, uma vaca que já tem diversas lactações, por exemplo, no caso da vaca de leite, diversas lactações na sua vida, ela também aumenta a incidência de retenção de placenta. Tem também os fatores nutricionais. Por exemplo, a dieta pré-parto, ela deve ser muito balanceada. Tem que ser uma dieta aniônica para não aumentar essa incidência de retenção de placenta. Tem também, Juliana, os fatores do parto mesmo, que podem aumentar o risco de retenção. Por exemplo, se ela tem uma distocia, ou seja, se essa vaca precisa de auxílio para parir, então tem que fazer a extração forçada do bezerro, por exemplo, aumenta demais o risco de retenção de placenta. Muito bem, eu quero convidar você que está aí do outro lado para participar do Ouro Fino em Campo, viu? Você deve aproveitar esse espaço para tirar as suas dúvidas. O Bruno é especialista em reprodução bovina, então ele pode falar sobre isso, retenção de placenta, mas IATF, inseminação artificial, enfim, vários assuntos, né, Bruno? Então, para participar, ligue no 0800 941 2000 ou, se for mais fácil para você, mande a pergunta no WhatsApp 16 98181 8687. Ao longo do programa, os contatos vão aparecer aqui na tela, então mande a sua perguntinha pra gente. Ô Bruno, acho que uma dúvida que deve ser bastante comum. A vaca, né, pariu, nasceu o bezerro, quanto tempo depois que até quanto tempo ela tem que expelir, colocar para fora a placenta? Juliana, essa é uma pergunta muito frequente e, na verdade, ela não tem uma resposta, um consenso de uma resposta. Ok. O compilado da literatura que o pessoal usualmente usa para ser esse ponto de corte aí entre retenção ou não retenção de placenta é 8 horas após o parto. Então isso é meio que, desculpa, relativo, mas o pessoal no campo utiliza essas 8 horas pós-parto como um padrão aí para saber se essa vaca reteve ou não a placenta. Tem que ficar de olho, 8 horas depois do parto. A vaca não colocou para fora a placenta e é bom ficar ligado para não piorar a situação? Sim, na verdade é bom já ficar ligado desde o momento do parto. Só que após essas 8 horas, redobrar a atenção. Com certeza, isso aí é um manejo que pode reduzir muito, inclusive a mortalidade ou a evolução desse quadro de retenção de placenta. Bom, você aí do campo já deve ter escutado em retenção de placenta, metrite, endometrite. Será que é tudo a mesma coisa? Vamos entender agora com o Bruno. É ou não? Juliana, são coisas diferentes, mas novamente, tem uma literatura vasta e extensa e com diversas classificações, diversos momentos e classificações diferentes, né? O que também nós entendemos aí por convenção e a maioria dos médicos veterinários do campo utiliza para classificação é que a retenção de placenta é até aí aproximadamente 48 horas, 72 horas após o parto.
Daí para frente, como os sinais clínicos e o quadro se agrava, se continuar, é claro, essa retenção de placenta, aí já é classificado como metrite puerperal. E aí tem descarga sanguinolenta pela vagina, tem sinais clínicos. Até os 21 dias pós-parto, nós podemos classificar como metrite clínica. E aí dos 21 dias pós-parto para frente, se ela continua com esse quadro, é uma endometrite clínica. Mas também, Juliana, tem a endometrite subclínica ou inaparente, que na verdade ela tem o problema, mas a gente não consegue diagnosticar só observando, ela não manifesta isso por meio de sinais clínicos. Então, peraí, a gente já vai falar das consequências da retenção de placenta. Agora, vamos lá, vamos raciocinar. A gente sabe que a realidade de muitas fazendas é a seguinte: a vaca, né, pariu, depois de 30 dias, 45, 60 dias, já vai preparar o animal para uma nova prenhez, né, para fazer a inseminação artificial em tempo fixo, por exemplo. Bruno, aí tem fazenda que faz aí a TF e a vaca não empreende primeira. Pode ser consequência disso, de uma endometrite? Sim, o que nós sabemos... Bom, primeiro, vamos voltar atrás lá na retenção de placenta, que é perto do parto ali. Você só vai mexer ela na reprodução dela com 45, 60 dias para frente, certo? Sabia que só a retenção de placenta já diminui, já pode aumentar a chance dela não se tornar gestante nessa primeira inseminação? Não. Então, o que acontece? Todos os efeitos de um quadro que ocorreu há 40, 30, 60 dias atrás podem impactar na reprodução da propriedade. E você mencionou IATF, né, inseminação artificial em tempo fixo. Na verdade, ela é uma das ferramentas que nós temos para combater, por exemplo, a endometrite inaparente, a endometrite subclínica. Okay. Então, por meio desse protocolo hormonal, porque às vezes ela pode ter uma endometrite subclínica e se o proprietário faz observação de cio ou coloca o touro nessa vaca, ela não manifesta o cio por conta de alterações reprodutivas que ela tem decorrentes dessa inflamação, dessa infecção uterina. Bom, o protocolo de ATF, como ele remove essa necessidade de observar o cio, ele pode até ser inclusive considerado uma ferramenta para combater essa endometrite subclínica. Agora, rapidamente, Bruno, quais outras consequências, então, além, né, de prejudicar a prenhez, a retenção de placenta pode ocasionar? Certo, Juliana. Pensando então no gado de corte, que o principal objetivo é a produção de bezerros, e aí para essa fêmea ter, por exemplo, um bezerro ao ano, que esse é o objetivo, se eu tenho um quadro de infecção uterina, vai atrasar a prenhez dessa vaca. Ela só vai emprenhar quando ela realmente tiver curada desse quadro. Então, primeiro sintoma, primeiro efeito aí de uma infecção uterina no gado de corte, aumento do intervalo entre partos, redução do número de bezerros. Ok. No gado de leite, pode impactar até inclusive na produção desse animal, dessa fêmea. Então, isso aí é muito prejudicial, porque o produtor de leite, o que ele quer? É leite no tanque. Sim, todo mundo quer. Muito bem, ele falou de infecção uterina, então chegou a hora da gente ver uma fazenda que teve problema com isso e conseguiu controlar. Vamos ver como. Infecção uterina, um problema que, dependendo do caso, pode ser difícil de identificar, já que nem todos os animais apresentam sinais clínicos. Por isso, na hora do manejo é importante prestar atenção no comportamento reprodutivo do animal. Você vai ter animais que são improdutivos, que repetem cio, e às vezes ali na hora da inseminação, o inseminador nota que ela vai descer uma grande quantidade de muco, um muco com uma cor um pouco diferente daquele muco cristalino do cio, característicos do cio. As infecções uterinas estão entre as principais causas de infertilidade e subfertilidade do rebanho. Para o produtor, isso pode significar queda na produção de leite e aumento do intervalo entre partos. Para o produtor, esse animal ele representa um risco econômico. Ele no rebanho, ele se torna improdutivo, ele só traz despesa, ele se alimenta, ele está ali no manejo, ele está uma equipe em cima desse animal, mas ele não tem produção nenhuma. Ele simplesmente está no rebanho sem trazer retorno, nenhum benefício para o produtor. O tratamento deve ser repetido sempre que necessário. É importante que essa vaca tenha esse acompanhamento e esse útero tem que ser tratado. Esse útero tem que ser tratado através da lavagem uterina,
para retirar todo esse conteúdo do útero e entrar com um antibiótico tópico, que é o Gentrin infusão, para que remova mais o resíduo desse muco, e um antibiótico como o Gentrin infusão, ele tem o mucolítico, que vai ajudar na remoção desse muco, antibiótico e antisséptico. O Gentrin infusão uterina elimina mais rápido a infecção e não irrita a mucosa do animal. A dosagem do produto vai depender de cada caso, por isso é importante sempre ter um médico veterinário por perto. O Gentrin ele tem 14 dias de carência para o abate da fêmea tratada, então fez o tratamento, 14 dias depois a fêmea estará liberada para o abate. E para o leite, apenas 24 horas o animal já é liberado para a ordenha e o consumo desse leite. Muito bem, Bruno. A nossa solução que a Fazenda usou foi o Gentrin infusão uterina. Fez certo, né? Certíssimo, Juliana. É excelente aí o auxílio no tratamento com o Gentrin infusão uterina. Bom, vamos falar agora do tratamento da retenção de placenta. Se aconteceu na fazenda, o que o produtor faz? Qual a nossa solução para isso? Sim, a solução Orofino aí, Juliana, temos o Sincrocil, que inclusive muitas fazendas de leite, por exemplo, já usam como rotina. A vaca pariu, Sincrocil, uma dose de Sincrocil aí. Por quê? Ele estimula a contração uterina e aí você consegue tentar aumentar o expulsar, né, a expulsão dos anexos fetais. Muito bem. Mais alguma solução? Claro, Juliana. Então, claro, quando esse quadro vai se agravando, e aí como terapia de suporte, primeiro, o uso de um antibiótico, lógico, sempre obedecer às carências, mas aí o uso de um antibiótico para tentar evitar uma infecção secundária por conta dessa retenção de placenta. E também, olha, o Maxican, que é nosso anti-inflamatório, para evitar aí, quando esse quadro se agrava, o animal tem febre e diversas complicações clínicas, para reduzir aí dor e etc., reduzir esses efeitos das metrites, das infecções uterinas. Então, o anti-inflamatório Maxican 2% e o antibiótico Lactofur, né, que você pegou aí. Exatamente, eu vou colocar os dois aqui um do lado do outro, o antibiótico Lactofur e o anti-inflamatório Maxican Soluções Orofino. Claro, conte sempre com a ajuda do médico veterinário, obedecendo às carências e tudo isso que o produtor já sabe. Exatamente, no nosso site você encontra todas as informações sobre os produtos, viu? Tem a bula para saber o período de carência, enfim, todas as orientações necessárias. Mas claro que você precisa contar também com a ajuda do médico veterinário. Quer falar alguma coisa do Sincrocil? Só falar um pouquinho mais do Sincrocil, Sim. Juliana, que ele auxilia na involução uterina, ele aumenta a contração. Então, além de fazer ele no pós-parto recente, pode repetir com 1 semana, 2 semanas, tendo excelentes resultados, trabalhos publicados que comprovam a eficácia da prostaglandina do Sincrocil na involução uterina. Muito bem, a gente já falou de tratamento, mas a gente sabe que prevenir é melhor que remediar. Tem como evitar reter a placenta, Bruno? Tem sim, Juliana. O produtor, claro, pode selecionar os animais, não deixar essas vacas ficarem muito velhas, então não utilizar vacas muito velhas na reprodução e descartando esses animais com o tempo. A dieta no pré-parto, principalmente para vacas de produção leiteira, é muito importante. Então, uma dieta aí aniônica, tentar balancear aí com um nutricionista essa dieta, são alguns fatores. No momento do parto, evitar ao máximo fazer extração forçada do bezerro, só se realmente precisar. São aí algumas ferramentas que nós podemos utilizar. E lembrando que a Orofino, a nossa Orofino Saúde Animal, tem uma equipe técnica espalhada por todo o país que pode ajudar o homem do campo, né, Bruno? Exatamente, e ajuda demais essa equipe, viu, Juliana? Tá em tudo quanto é lugar. Então, vamos dar mais uma vez o site da Orofino Saúde Animal, orofinosaudeanimal.com. Lá você encontra todo o portfólio da Orofino. E tem também o 0800 941 2000 para você ligar, pedir orientação sobre o uso dos produtos, para saber qual que é o profissional mais próximo à sua fazenda e também onde encontrar as nossas soluções nas várias lojas agropecuárias espalhadas por todo o país. Bruno, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui hoje, viu? Obrigado você, Juliana, pelo convite. Obrigado aí por toda a atenção. Obrigada, até a próxima. E pessoal, hoje a gente entrou num horário atípico, mas amanhã a gente volta às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília.
Se você acompanhou pela primeira vez o Ouro Fino em Campo, está mais do que convidado a assistir novamente até sexta-feira. Então, de segunda a sexta, os nossos horários são 11h30 e 5h05 da tarde. E aos domingos, a gente tem uma edição especial às 9h30 da manhã, claro, horário de Brasília, viu? Amanhã o bate-papo vai ser sobre cavalos e você vai saber tudo sobre o polo. Então, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau.